discípulos, olha, quantos queriam, né, estar no lugar de vocês? De ouvir essa palavra que eu estou falando, ele falando para os seus discípulos, não é? Muitos queriam reis e outros queriam estar no seu lugar e ouvir essa palavra. Mas ele disse também que onde tiver 2 ou 3 reunidos o seu nome, ele está ali. Nós cremos que ele está aqui hoje, né? Porque a palavra é dele, não é nossa. É verdade. Né? Então essa palavra aqui é dele e ele garante a sua palavra, ele garante as coisas que estão escritas nesse livro. E como o Carlinhos deu uma boa ilustração hoje para nós, né? Deus se preocupou com todo mundo, não é verdade? E como ele disse, há culturas e várias culturas. Nós estamos hoje no Brasil, não é? Mas se você for para outro país, tipo Ásia, né, outro continente Ásia, se não outros países, como África, ou Coreia, outros países aí, vocês vão ver que é diferente daqui, não é verdade? Vamos ver lá que os cultos lá são diferentes daqui. Talvez você até estranhe, né? O modo deles fazer o trabalho que nós fazemos aqui. Então, mas como o Carlinhos acabou de dizer, né? E como a palavra de Deus diz, ela é universal, né? A própria palavra católica, né? Às vezes vão falar apostólica, católica, romana, né? Apostólica é diferente dos apóstolos, né? Católica quer dizer universal, não é verdade? Agora eles colocaram só uma palavrinha lá romana, que vem de Roma. Então não se encaixa em nós nos encaixamos no apostólico, católico apostólico. Nós fazemos parte disso, né? Nós fazemos parte da igreja universal de Deus. Então a Bíblia, né? A Bíblia é para ser lida, é para ser relida, é para ser estudada, né? É para ser digerida, é para ser totalmente nós mergulharmos nela para aprender as coisas de Deus, porque é através dela que nós aprendemos, não tem outro lugar, né? Como já foi estudado aqui, se você olhar a natureza, olhar as coisas assim, você vai ver que existe um Deus, não é? Você vai ver como os homens desde a antiguidade, eles olhavam a natureza, olhavam como crescia a planta, a flor, né? Ali a chuva, o sol e as estrelas, o planeta, e vai estudando. Quanto mais eles estudam tudo isso, mais eles creem que existe uma força tão grande atrás de tudo isso, né? Mas e aí? Como você vai conhecer, né? Como você vai entender tudo isso? Como você só olhando, só observando? Não tem como. Então você tem que ter uma experiência, né? Para você saber o que tem por trás de tudo isso. E como você vai ter essa experiência, você nem sabe, nem por onde começar, não é? Então por isso nós temos que, Deus deixou isso aqui para nós aprendermos. O manual do fabricante, né? Como já disse uma vez aqui, você compra uma televisão, compra um rádio, você tem que ter um manual, né? Uma vez você chega em casa, você instala lá, daqui a pouco você compra um computador novinho, aquele última geração, né? Bonitão lá, nossa que lindo, coloca na tomada, liga ele, daqui a pouco e agora? Né? Trava tudo, começa a mexer lá, daqui a pouco, meu Deus, né? Por isso que tem um manualzinho lá, você faz isso, liga aqui, clica ali, entra ali, faz isso, aí você vai, né? Vai dando certinho. Então, a Bíblia é isso, né? Deus não jogou nós neste mundo e falou, se vira. Não é? Se vira, eu dei inteligência para vocês têm livre-arbítrio, agora vira as costas e vai embora, como muitos dizem por aí. Não é bem por aí não. Deus nos colocou neste mundo e falou assim, aqui está o meu manual para você, né? E se você tiver dúvida, pode me consultar. Que foi o que fiz e eu sei o que eu fiz. Então, irmão, Deus é isso. E aqui na palavra dele diz assim, e ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná, que não conhecias, e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Jesus citou isso aqui lá na frente, mas isso está escrito lá em Deuteronômio 8:3, né? Então, irmão, que eu falei aqui, Deus não deixou nós nesse mundo somente para nós ficarmos assim, ao léu, né?
Mas ele não, ele falou assim, nem só de pão, nem só dessa correria nossa que no dia a dia nós vamos viver, né? Nem só do nosso trabalho árduo, nem só da nossa inteligência, nem só do que nós podemos fazer no dia a dia não vamos viver, mas de tudo que sai da boca de Deus, né? É Ele. Muito bem, então esses dias que nós estamos aqui aprendendo a palavra do povo de Deus, né? Aprendendo bastante hoje já, né? Dos livros sinóticos e de João, né? E cada um serviu, né? E cada um teve o seu propósito. Ele escreveu para certas pessoas, né? Para as pessoas conhecer, né? Quem foi Jesus, né? Para que ele veio e para desfrutar de tudo isso. Então precisava disso, né? Então por isso que Deus deu, o Carlos explicou bem hoje, os 4 evangelhos sinóticos, né? Os 4. E a Bíblia diz também que testemunho de 2 ou 3 testemunhas vale muito. Então Deus, para confirmar ainda, né? Já Deus 4 ainda, ó. Tem 4 para não ter dúvida nenhuma, né? Para você não ter dúvida. Mas para chegar nesses 4 aqui tem bastante briga, né? Porque os evangelhos foi escrito bem depois, né? Que alguns discípulos até morreram também. Mas eles deixaram escrito. E os seus discípulos conservaram. E teve outros discípulos que escreveram. E teve cópia de cópia, mas fiel, até chegar até nós. Mas muito bem, antes de nós entrarmos um pouquinho aqui, eu queria. Vamos, todo mundo trouxe Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Então a gente tem que, irmão, saber manusear um pouco a Bíblia, né? A gente não tem a Bíblia, mas, né? Que nem eu escutei o pastor uma vez, não sei se foi verdade, não, mas eu creio que sim. Ele falando assim que a irmã estava passando tanta necessidade na casa dela, né? Estava ali passando necessidade, não tinha nem o que comer. E estava ali. Aí o pastor foi na casa dela, lá, orou por ela, e falou, mano, só ler a Bíblia, que a Bíblia é o sustento, é o nosso sustento, né? É ela que te dá o que você deve fazer para você não passar tudo isso. Porque muitas vezes, irmão, nós passamos tanta necessidade na vida, né? E nós não sabemos o caminho. E a Bíblia nos ensina, né? Davi, só para ter uma ideia, Davi era o homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque quando ele passava necessidade, ele corria ao Deus no momento certo. Ele falava, Deus Rafá, é Deus que cura, Deus tem outros, Deus Leão, Deus da guerra, Deus Jafé, Deus aquele que sustenta. Então, ele chamava a Deus pelo nome certo, quando estava necessitado naquele momento certo dele. Precisava daquilo, certo? Porque às vezes nós estamos passando fome, né? Passando necessidade de comida, vamos ser bem assim específico, de comida de casa, a gente começa a pedir a Deus uma cura por enfermidade. Não é a cura que você está querendo. Você está querendo alimento. Então, chama a Deus, né? Deus do alimento, Deus Rafá, né? Se eu não me engano é esse aí. Né? Então você tem que chamar a Deus certo. Toda vez chamava a Deus no momento certo, para aquela necessidade certa. Então o pastor chegou na casa da irmã, né? E falou essas coisas, falou, irmã, ó, vamos orar, né? E a irmã, então, leia a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, tá? Porque ela tem todo o seu sustento. Está dentro da Bíblia o seu sustento. Ah, então tá bom, pastor, eu vou fazer isso. O pastor foi embora, passou uns 15 dias, voltou lá. A irmã estava pior do que estava, né? Irmã, mas a irmã não leu a Bíblia? Li, pastor. Eu li todos os dias a Bíblia, pastor, né? Então, mas a irmã, dentro da Bíblia, a irmã tem todo o sustento que a irmã precisava, né? Pega a Bíblia lá. Ela correu, nem sabia onde estava a Bíblia mais. Correu, em algum lugar, né? Aí estava lá em cima do armário, lá assim. O pó estava em cima dela, estava lá. Chegou lá, o pastor abriu, né? Aí quando ele abriu, assim, aqui, irmão, o pastor tinha deixado uma oferta para ela, que dava para ela sustentar uns 4 meses. Estava dentro da Bíblia, né? Isso é uma ilustração, quer dizer, então, irmão, muitas vezes, né? Eu não sei se isso foi realmente verdade ou foi só uma história contada, mas estava ali. O pastor talvez queria fazer, não sei, um teste, alguma coisa, né? Aquela irmã, né? Mas a irmã mentiu, né? Falou, não, eu leio, né? Eu sempre leio. Então, irmão, muitas vezes é uma ilustração assim, a Bíblia tem tudo dentro dela,
Muitas vezes se a gente não abre, se a gente não lê, se a gente não procura, então a gente fica passando necessidade, sem necessidade, né? Passa necessidade e ali tem todo o nosso. Fui na casa do irmão esses dias, o pastor da nossa igreja, ele está indo embora já, né? E ele falou foi uma assim, ó, o segredo do crente, e é certo, eu sei também. Ele falou assim, o segredo da prosperidade do crente, né? É o crente fazer o que a Bíblia manda, né? Ele falou assim, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, que a Bíblia manda dar o dízimo. E até hoje Deus não deixou faltar nada. Até quando eu estava desempregado, parece que Deus me sustentava mais ainda. Ele falava assim para mim, né? E é verdade, porque eu conheci ele por muitos anos, né? E ele tem uma vida, assim, ele passou muita dificuldade na vida, mas ele falou, mas eu nunca deixei de ser fiel a Deus, e Deus nunca deixou de ser fiel a mim, né? Sustentei meus filhos, hoje eu tenho uma vida, ele tem uma vida boa hoje, né? Mas ele falou assim que muitos crentes deixam de ser prósperos na vida por causa disso, né? Por causa de seguir o que está, né? Então vamos lá. Só para nós uma aulinha prática aqui, né? Para ver se os irmãos estão afiados. Eu vou falar eu ia fazer aqui, mas não deu tempo, né? Meio corrido. Então só quero que os irmãos, assim, não tem Bíblia aí, né? Não é para ver quem é mais rápido, né? Mas é só assim um exercício, para os irmãos ficar mais íntimo com a Bíblia que vocês têm. Porque como o pastor falou uma vez aqui, que às vezes ele fala, irmão, vamos ler em tal livro. Aí tem irmãos lá que fica, né? Fica ali, daqui a pouco. Amém, irmão? Abre em qualquer lugar. Amém. Né? Já achei, né? Não achou, né? Vamos ser sinceros, né? Porque a Bíblia, ela é um livro grande, tem bastante livro dentro dela, né? E às vezes nós se perdemos nesse monte de livro. Então vamos lá. Eu vou falar um versículo, um livro, um capítulo, um versículo, os irmãos começam a procurar. Se os irmãos falar, achou? Fala amém. Tá bom? Se os irmãos achar, vão falar amém. Certo? Os irmãos continuam procurando. Quem não achou, continua procurando. Tá? Até falar amém. Certo? Não é assim, não fica constrangido, pensa assim, irmão sabe, irmão é mais rápido que eu, lógico, uns que conhece mais o livro, sabe mais, né? Mas é só um exercício, é como uma escola, entendeu? Fazer um exercício aqui rapidinho. Eu falo um livro, os irmãos vão lá e procuram. Não sei se vocês sabem, mas lá no começo da Bíblia tem um índice lá, né? Todos os livros. E tem o livro e tem a página que ele está. Você pode até procurar lá e achar. Amém? Vamos lá? O meu livro, bem facinho, hein? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha, vamos ver. Gênesis. Amém. Tem que achar? Amém. Amém. Eu sei que tem alguns irmãos que têm mais dificuldade, eu sei, né? Mas é um treino, irmão. Isso é bom para vocês. Às vezes eu me perco também, às vezes eu vou falar. Um livro aqui para isso, então faz esse livro agora, né? E eu vou lá, tô cuidando. Amém? Amém. Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois um dos irmãos vão ler. Amém? Eu mostro aqui. Amém, irmão? Show? Está cada chão. Eu sei, é porque a gente, né? A gente vai acostumar. Amém? Hã? É o primeiro livro da Bíblia. Vou dar uma dica já, hein? Primeirão, lá no comecinho. Pode ler, irmão. Pode ler bem alto. Porém, a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente está, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Só, irmãos que já conhecem, né? Já interpretou. Não vou interpretar isso não. Porque, quer ver? Às vezes um versículo assim, se você ler para uma pessoa que nunca leu a Bíblia, eles vão ficar, né? O que é isso? Né? Alguém vai brigar aí, vai matar outro, né? Pisar na cabeça, outro vai tirar o calcanhar. Mas, irmãos, a Bíblia fala assim que nós vamos entender, né? Nós conhecemos, né, irmão? Nós sabemos, né? Não adianta ficar aqui batendo em. Pastor, irmão? Gênesis. O
Quem achou, fala amém. Naum, capítulo 2, versículo 4. Olha só, viu? Não vai ficar difícil, né? Naum, capítulo 2, versículo 4. Então, Maria. Amém. 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 Pode olhar lá no começo da Bíblia, lá que está. Oi, mano, funciona aqui. Eu não sei porque. Não dá sorte. Peraí. Acharam também? Amém. Amém. Tem umas folhinhas ainda batendo aí. Amém. Amém, ó. Naum. Está no Velho Testamento. Está no Velho Testamento. Hã? Está no Velho Testamento. Está lá no Profetas Menores. É eu acho. Não, mas aí depois de. Tem Bíblia que não tem, não? Não tem, não. Jonas, Miqueias, não. Deve ter marcaçãozinha assim, tem aquelas. Não sei como vai ficar constrangido, não. Você tá sabendo? Você mostra aí na fotinho. Não. Deus sabe. Chama, Deus. Naum, quem achou? Vamos ler então. Quem pode ler? Capítulo 2, versículo 4. Os carros passam ruidosamente pelos ruídos e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Isso aí é tipo uma profecia, vocês vão ver isso aí, né? Não vou aumentar o detalhe agora. Mas é uma profecia isso aí. Mas vamos brincar. Só isso para nós treinar. Vamos lá? Mais um. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther, capítulo 4, versículo 14. Amém. 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 Vamos lá. Achou, Jean? Amém. Esther, você vê só como está Esther, né? Esther está bem antes dos Salmos. Imagina. Às vezes ela fica lá depois de Salmos. Amém? Quem achou? Amém. Vamos ler então. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu, socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura, como está, que fosse levada a Deus. Muito bem. Vamos lá, mais uma. Eu estou passando aqui para chegar no local que é. Vamos lá, só mais uma aí. Judite, capítulo 3, versículo 2. Judite. Só se tiver uma apócrifo aí. Não tem. Não parecidinho. Amém. Ninguém achou Judite aí? Ai, meu Deus.
Irmã, tem aí, irmã. Eu achei aqui, ó. Muito bem, então. Não tem tudo aqui. Então, assim. Glória a Deus que não tem. Vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito. Lá no Sumiu da minha beijinha. Dá uma dica aí. Amém. Novo Testamento. Ó, fica boa, hein? Né? Ficamos já prático nessa aí. Capítulo 3, não? Novo Testamento. Fica lá para o Tiago, lá, aquele ladinho lá. Quase montado ali. Hã? Foi Timóteo. Já caminhou, né? Já está lá no lado. Amém? Caminhou só? Pode ler, vamos ver aqui. Capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso e devoto. Amém. Amém. Tá vendo, irmãos? Aí a gente tem que, né? Talvez um pouco assim de prática nossa, né? Nós começarmos a procurar mais, a ler mais. Vou mais só mais dois aqui só, que eu achei interessante. Baruque, capítulo 6, versículo 2. Baruque. Baruque é um Capítulo, Baruque. capítulo 6, versículo 2. Depende de ti. Baruque. O que eu marquei aqui? Bom, isso aí, né? E Abacuque. Abacuque tem, né? Muito bem, né? Judas, capítulo, versículo 24. Só para encerrar agora. Tem uns livros, irmãos, que tem a mais na Bíblia católica. Esse livro que eu falei aqui, Judite, Tobias, Baruque e alguns mais, está na Bíblia católica. Né? Por que está na Bíblia católica? Por causa do... Amém. Teve um conselho muitos séculos atrás e teve essa divisão, né? Católica com a nossa protestante. Aí eles ficaram assim, achou? Pode ler. Judas, versículo 24. Quem? Todos acharam? Olha só. Achou? Achou? Judas? Não achou, não? Marlúcio vai achar. Hã? Lucas 24. Lucas 24. Bom, Judas 24. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertence a glória e a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. 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 Mandou 24 e 25. Muito bem. Então, irmãos, você vê que tem livros na Bíblia, né? Que não é muito lido também. Nós sempre procuramos mais fácil, né? Isaías, Salmos, né?
Tem lá Mateus, João, não é verdade? Agora vai lá em Judas, vai em Neemias, vai lá em Esther, né? São livros que parece que está ali só, né? Nossa Bíblia de enfeite, mas não é, né? A prática ajuda isso aí. Então, você ensinando isso assim, você chega em casa, né? Pega aleatoriamente aqui, ó, né? No final, aqui no comecinho da Bíblia, e você mesmo, né? Ó, eu vou, sem olhar a parte, eu vou achar tal livro, aí procura, né? Vocês vão ver que vocês vão ficando cada vez mais prático. Tem sempre uma referência, né? Ali a Neemias está antes de Salmo, olha só. A gente pensa que está lá junto com os profetas maiores, lá no Isaías, né? Aqueles ali depois de Salmo, mas não é. É verdade? Crônicas. Então tem tudo ali antes. Bom, só estamos quase acabando. Só para os irmãos terem uma ideia aqui, ó, o detalhe do Antigo Testamento. Não sei se os irmãos estão familiarizados com isso, não é? Olha lá, ó. Olha que coisa. Alguém teve, né? Teve tempo de fazer isso, né? Contar quantos versículos tem, contar quantos capítulos tem. Então, no Antigo Testamento tem 39 livros. Bom, por que fala 39 livros? As irmãs Fernandes, por que 39 livros? A Bíblia não é uma só? Né? E aí? Amém? Não sabe me dar uma pincelada? Qual, irmã? Porque cada um foi um escritor, né? Cada livro tem o seu escritor. Só que, na verdade, a Bíblia, né? Como a gente vê ela hoje, teve um tempo que não era assim. Era separados, né? Era rolos, né? Era pergaminhos, né? Os irmãos sabem. Então, para ler essa Bíblia aqui, ó, eu vou ler o livro de Isaías. Tem que ir lá na estante, no armário, pegar aquele rolo lá de Isaías, né? E fazer isso e começar a ler. Ou isso aqui, né? Era em grego, hebraico, aí lia. Né? Aí, muitos anos depois, muito tempo depois, né? Aí tiveram a ideia de juntar a Bíblia. Aí apareceu Isaías, apareceu Jeremias, apareceu outros livros da Bíblia, aí juntaram tudo e colocaram. A Bíblia, a palavra Bíblia, ela tá no plural, né? A palavra grega está no plural. Antes era Biblion, aí está no singular, mas a Bíblia está no plural. Bíblia quer dizer coleção de livros. Não é isso? É isso mesmo? Né? É difícil pregar para criançada, né? Se eu tiver uma coisa errada, não pode falar, hein? Estou aqui, né? Então tá lá, 39 livros, 929 capítulos. Isso, qualquer Bíblia. Pode ser em alemão, em inglês, em italiano, porque a Bíblia é uma só. O que vai diferenciar são as palavras, né? Lógico, né? Que você vai falar, mas capítulo Gênesis 1, capítulo 1, qualquer Bíblia no mundo você pegar. Mas assim, esse número aí é conta também com aqueles outros que você falou aí que não está na nossa Bíblia ou não? Não, isso aí é só na nossa Bíblia só. A Bíblia católica já muda, né? Porque nós estamos contando só a nossa Bíblia protestante. A católica já muda um pouco, já aumenta, né? Eu não lembro agora quantos capítulos a mais, né? E a Bíblia judaica também, ela diferencia também isso aí também, porque ela tem uns livros que não estão na ordem que estamos aqui, entendeu? Acho que Malaquias está lá junto de Isaías, eu não lembro mais, só não está nessa ordem que nós estamos na Bíblia, não. A nossa é essa, né? Nossa profissão é essa. Então lá, 29.314 versículos, escrito em hebraico, né? Menor verso, maior verso, está em Esther 8:9, né? Que é bem grande. Tem 12 livros históricos, que é Crônicas, que é Reis, que é Samuel, né? Que é Gênesis, que é outro livro lá, que são históricos, que conta a história, né? E tem poéticos, 5 livros, né? Que é Salmos, que é Cantar de Salomão, que é Provérbios, que é Eclesiástico. São
livro poético, né? São livros assim que a pessoa viaja, tá falando, né? O senhor é o pastor, nada faltará, gostoso, não é verdade? Então, né? Beleza, isso aí. Profetas maiores, né? Eles são maiores não é porque o conteúdo deles é mais forte, é porque eles escreveram mais, né? Eles escreveram mais coisa que aqueles menores. O conteúdo dos menores também são impactantes também, são uma coisa, né? Isaías, Jeremias, quem é o nome mesmo? Ezequiel, né? Daniel. Tem mais um, acho que é 5, né? Jeremias. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. José, não. É 4? Para mim é 5. Ah, mas 5 livros? Não, acho que mais um, não estou lembrando qual que é. Hã? João não. João foi o escritor, né? Que escreveu o Evangelho, né? Mas não é. Tem mais um ainda, não. Procurei o. E tem os 12 menores, né? É Naum, é Jonas, é Miqueias, Tito. É Daniel. Então, Daniel foi falado já. Daniel é o maior. Jeremias. Só se for Oséias. E tem os Pentateuco. O que é o Pentateuco? Oséias. E agora? Hã? Pentateuco. Olha aí. Oséias. O que quer dizer Pentateuco? Irmão sabe? Quem sabe aí? É os 5 primeiros livros. Penta, ó. Né? Lembra aí da Copa do Mundo aí? Quantos títulos o Brasil ganhou? Hã? Penta, de penta. Né? Penta é 4, é 5. Então, Pentateuco são 5 livros. E quais esses 5 livros da Bíblia? Oséias. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Fala alto, Lucas. Oséias. Fala. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis, né? Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Quer dizer, é o Pentateuco. Né? O povo judaico, eles gostam muito desse livro, porque aí engloba toda a lei de Moisés. Então, Moisés escreveu esses 5 livros. Certo? Por isso é o nome de Pentateuco, 5. Certo? Entendeu? Vamos ver. Novo Testamento. Tem 27 livros, olha só. E até as cartas também eram consideradas como livro, entendeu? Aí tem os 4 evangelhos, né? 260 capítulos, 7.559 versículos, escrito em grego. O Velho Testamento foi escrito em que língua? Hebraico, né? Hebraico. Porque Abraão era hebraico, né? Jacó, Moisés, todos eles eram hebreu, vem de hebreu, né? Hebraico. E como o Carlinhos está falando, né? Naquele tempo a língua grega era muito difundida, né? Era uma língua bem falada. Era falado aramaico, hebraico, mas a grega é como o inglês hoje, né? O inglês hoje todo mundo era bom saber falar, né? Nem todos falam, mas é uma língua quase universal. Então o grego naquele tempo era universal. Então as pessoas se comunicavam em grego. Então o evangelho foi escrito, né? Mas, o Carlinhos falou, foi dirigido para certas pessoas. Um escrevia melhor, o outro escrevia mais ruim, né? Escrevia com uma letra mais garranchada, escrevia com uma letra mais bonitinha, mas era. Olha lá, ó. O menor versículo, João 11:35. Será que era? Jesus chorou? Será que chorou? Hã? Eu não lembro. Vamos falar aí. Jesus chorou. Não, nem lá, não sei se é. Jesus chorou. Jesus chorou? É. Tem outro também, né? Tem também, né? Eu não lembro. Mas só que, irmão, depende da versão. Né? Só que isso, o menor versículo, é em língua portuguesa. Né? E se você pegar inglês, se você pegar alemã, se você pegar grega, muda, né? Muda alguma coisa. Às vezes chorou a palavra desse tamanho lá ainda. Né? Então, o maior versículo, Apocalipse 24. Olha só. A mensagem nos virá, Jesus já veio, divisões. 4 livros biográficos. O que é biográficos?
Davi deu uma dica aí. 4. Fala, senhor. 4 o que então? A biografia. Mateus, João e o outro. Isso, a biografia de quem? Jesus. Jesus. Contou a vida de Jesus. Biografia, você conta a vida de alguém ou a sua, né? Então são os 4 livros. Histórico. Quem é o histórico aí? Atos. Atos. Por quê? É um histórico. Porque ele conta a história da igreja, né? Dos apóstolos. Somente do apóstolo Paulo, né? Até mais ou menos o capítulo 12 era a igreja. Depois só o apóstolo Paulo. Certo? Aí Lucas, né? Conta a história de Paulo ali, que foi na viagem com ele, contou detalhes, né? Epístola de Paulo são 13 livros, olha. Paulo contou 13 livros, né? Romanos, Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses e alguns mais. Foi ele. Paulo era, né? Terrível. Escrevia até dentro do navio, né? Escrevendo da cadeia, teve em tudo quanto é lugar. E passava para frente, né? E a Epístolas Gerais. O que é Epístolas Gerais? Porque na verdade, irmão Paulo, ele escrevia para certas pessoas, né? Ele não escreveu assim, aleatório. O que escreveu? Escreveu para os Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, né? Escreveu para aos romanos, escreveu para a igreja que estava em Roma, né? O Colossenses, escreveu para a igreja que estava em Colossos, para os Colossenses. Escreveu para Timóteo, não foi? Ele escreveu cartas específicas, né? Para aquela pessoa, para aquela igreja. Agora, a Epístolas Gerais já muda um pouco. Pedro escreveu, né? Judas escreveu, Tito escreveu, Tiago escreveu, né? Tito foi a carta que Paulo escreveu para Tito, né? Então, Judas escreveu. Então foi carta escrita assim para a igreja em geral, né? Porque eu podia pegar e fazer para quem foi? Para toda a igreja, né? Para toda a igreja. Então, ó, você vê que é bem dividido, é bem explicado, é bem para os irmãos entenderem, né, como funciona, né, a mentalidade. Vamos falar de Deus, porque Deus, a Bíblia fala que Ele é ordeiro, né? Então, para nós não ficar perdido, se a pessoa não tivesse nada dessas coisas aí, que a gente ficava tudo perdido, né? A gente guarda, a gente sabe essas coisas aí, né? Para acabar, meu Novo Testamento, Atos curiosos sobre a Bíblia, só para nós ter umas coisinhas que alguém, né, teve tempo de sair procurando, né? A última palavra que você falou, profético? Qual? Profético. Qual que é o livro profético? Apocalipse. Por quê? Do livro de Apocalipse, né? Fala a verdade, a igreja está dentro dele. Nós estamos vivendo isso aí, né? É um livro profético. Vamos lá, só para nós acabar aqui, ó. Alguns fatos curiosos sobre a Bíblia. O livro de Esther e Cantares não menciona o nome de Deus. Olha só. Se você lê Cantares e lê Esther, ele não fala sobre o nome de Deus. Porém, só apresenta esse sentido em cada verso. Quer dizer, aí sabe que Deus ali não fala sobre Deus, mas sabe que nós vemos o agir de Deus ali, né? Há na Bíblia 8.000 menções de Deus em seus vários nomes e títulos. Olha lá. Aquele YHWH, o idioma hebraico, ele não tinha vogal. Era escrito assim, ó, sem vogal. A pessoa interpretava, né? A pessoa lia e sabia que era o nome de Deus. Aí, muitos anos depois, começaram a colocar um pontinho em cima, assim, ó. Pontinho, traço, pontinho, para fazer. Se você pegar um livro de hebraico, você vai ver. Olha lá, Yahvé, Pai, Senhor, Eterno, Altíssimo, tem um monte de nomes, 8.000 nomes, né? Então qual é o nome de Deus? Vixe, agora ficou meio pequeno, né? O diabo é citado 177 vezes, né? Em vários nomes. A vida de Jesus é referida 1.845 vezes, né? Sendo 1.527 no Antigo Testamento, olha só, né? A vida de Jesus. E 318 no Novo Testamento, né? Para ficar meio tudo isso, né? O livro de Isaías é uma miniatura da Bíblia, né?
66 capítulos, dividido em 39 fala da parte de Israel e 27 fala da parte da igreja. Você pode ler lá. Depois vocês podem conferir. Né? A frase não temas. Olha lá, ó, que legal. Tem 365 vezes escrito na Bíblia. Para quê? Olha lá. Uma para cada dia do ano. Olha só, né? O capítulo 19 do 2 Reis é idêntico ao capítulo 57 de Isaías. Tá bom. Né? A Bíblia é o primeiro livro impresso no mundo. Né? A Bíblia completa pode ser lida em quantas horas? 80 horas. O Antigo Testamento 57 horas e 20 minutos e o Velho e o Novo 23 horas e 20 minutos. Olha só. Se você pegar ele e começar a ler agora, sem parar, né? 80 horas você demora. Quantos dias dá? 80 horas. É 24 horas, né? 24, dá uns uma semana. 3 meses. Direto. Né? Alguém já leu a Bíblia todinha? Daí não. Fica com vontade. Vamos lá. O maior capítulo é o Salmo 119, o menor é 117. Né? O maior versículo é 8, 9 de Esther, o menor Êxodo 20, 13 e Lucas 20, 30, versões portuguesas. Né? E algumas línguas, o menor é João 11, 35. Aqui que nós vemos lá. Né? Você vê algumas línguas. Né? Acho que é só isso. Né? O Antigo Testamento, ó, coisa interessante aqui, ó. O Antigo Testamento encerra com a palavra maldição, né? E o Novo Testamento encerra com a frase: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, são coisas curiosas da Bíblia que a gente tem que, né, aprender. Então, acho que é só isso. Só. Hoje foi uma aula mais, assim, um pouco mais prática, né? Para nós. Então, o que resume tudo isso, né, para nós? É para o nosso conhecimento. Jesus assim, nós erramos por não conhecer a Escritura, né? Então, vamos praticar mais um pouco. Vamos praticar, vamos ler ali, ó, porque isso aí é a nossa arma, não é? Se nós não se conhecemos, nós, quando chegar o tempo da adversidade, nós vamos cair. Não adianta chorar, não, né? Senhor, quando eu creio de 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí é difícil, né? Então, ó, nós estamos aqui, ó, né? Como é só uma historinha bem rápida. O menino ia na igreja todo dia, né? Lá com o padre, né? E os padres falavam assim: vem tomar um leitinho espiritual, vem tomar um leitinho espiritual, né? Aí o menino ia, né? Aí chega um dia, o menino some da igreja. Aí o padre encontra ele na rua, fala: mas por que você não vai ninguém tomar um leitinho espiritual? Mas não precisa tomar um leitinho, agora tem uma vaca, né? Quer dizer, agora tem uma vaca inteira. Quer dizer, tem a Bíblia agora. Então ele pode tomar leite direto da fonte. Não precisa alguém chegar e dar na boca dele, na canequinha, né? Vamos aproveitar, né? Nós temos aqui, ó. Um dia isso aqui vai sumir na nossa mão. Sumir assim, vai ser tempos difíceis. Não sei se vai ser nessa geração ou na outra. Mas não tiver guardado aqui, ó, isso aqui de nada vai adiantar, né? Porque isso aqui pode se perder, pode se queimar, pode, né, desaparecer um dia, mas o que está no coração não some nunca. Né? Jesus, ele nunca escreveu nada, ele nunca copiou nada, né? Mas ele deixou um legado. Nós temos na escola dominical, um legado para nós. Ele falava, porque ele falou: eu aprendi do meu pai. Ele falava isso, né? Então tudo que ele aprendeu, ele guardou. Aquilo que ele guardou, ele